Olá, sejam bem-vindos a mais um Associado em Foco, um programa aqui da SAE Guarulhos, com o propósito de trazer informação sobre os nossos empreendedores, nossos associados, divulgação e falar um pouquinho mais da história de quem está aqui dentro da associação com a gente. Nosso episódio de hoje, eu recebo a Luciana Augusta, da Lugurta Confeitaria, Diana Duarte, da DN Duarte Contabilidade, e o Dr. Leandro Xavier, da Leandro Xavier Advogados. Sejam muito bem-vindos, tá? Vou começar conversando um pouquinho com vocês. Primeiro, Lu, me conta um pouquinho sobre você fora da empresa. Quem que é a Lu? Sua trajetória. Vamos lá. Fora da empresa, a Lu é casada, mãe de pet, sempre gostei muito de cozinha e arte. Então, até forçosamente, para a gente chegar na confeitaria, para eu chegar na confeitaria, foi unir a arte e a cozinha, e é isso. E há quanto tempo que você já está na área da confeitaria? Desde 2014. Bastante tempo. Tempinho já. A gente vai conhecer um pouco mais da sua história. Diana, me fala um pouquinho, você fora da empresa. Quem que é a Diana? Um pouco da sua história, trajetória, formação. Olá, muito prazer. Gi. Então, a minha história fora, né, da contabilidade, eu, assim, sempre gostei de estudar, então, assim, mesmo fora, né, da questão do trabalho, eu gosto muito de estar pesquisando, conhecendo coisas novas, né. Eu gosto muito da área de pesquisa, então, tudo que é novo na matéria da própria contabilidade, mesmo fora, né, do trabalho... Você está sempre ali? Estou sempre ligada nisso, então... Mesmo no meu horário de descanso, tudo que eu vou pesquisar é voltado para essa área, porque, assim, é uma área que eu gosto muito, sempre gostei desde pequena. Então, assim, tirando isso, eu gosto muito de pesquisar assuntos voltados para a mentalidade, né? Questão mais psicológica, né? Da gente descobrir o nosso eu interior, espiritualidade mesmo. E gosto muito de também ler livro, né? Estudiosa, a gente está com uma estudiosa aqui, isso é bom. Desde pequena sempre foi assim, né? Então, legal. Assim, gosto de viajar, né? Conhecer lugares novos, conhecer pessoas, eu acho isso muito interessante. Sim. E é isso, né? Não legal. Sou casada, sou mãe de pet, né? Tenho um gato, Bartô, meu gatinho. E é isso, essa é a minha história fora... Da empresa, legal. E você, doutor Leandro Xavier, conta um pouquinho do doutor fora do escritório. Quem que é o doutor? Olha, primeiro eu queria agradecer, né, por essa oportunidade de estar aqui. Eu acho que o trabalho de vocês é um trabalho de extrema importância, tanto para a gente ficar conhecido dentro da associação, como também fora, devido ao alcance da internet. Então, eu queria agradecer mesmo, né, gente? É um prazer. Convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Bom, fora do escritório, eu tenho um filho adolescente, eu sou casado, né? Então, eles me demandam muito, assim, né? A gente gosta bastante de viajar, fazer algumas viagens curtas, de 100 quilômetros de distância, 150 de São Paulo, né? A gente gosta muito disso. Meu filho, às vezes, pede, né? Então... fora do escritório, eu gosto muito de estudar também, né? Eu fiz faculdade de Direito, depois eu fiz uma pós-graduação na FGV em Direito dos Contratos, me tornei especialista, né, em Direito dos Contratos, e algumas pessoas me perguntam, mas o que é isso, né? Tinha um professor nosso que dizia que o contrato é a célula menor da sociedade, né? Porque tudo envolve um contrato, né? Um contrato de compra e venda de imóvel, um contrato de prestação de serviço, né? Então, essa é a minha trajetória. A gente tem escritório desde 2000, aliás, em 2021 foi quando eu me formei, né? Mas o meu escritório funciona desde 2010, porque eu tenho uma outra atividade também. Né? Então, essa é um pouco da nossa trajetória e um pouco do que eu sou fora do escritório. Né? Tá. E você está seguindo nessa, para conhecer um pouquinho mais de você, o senhor se formou, foi atrás de fazer faculdade de advocacia, de direito, dentro da sua família, alguém já era dessa mesma, nesse ramo, já tinha feito a faculdade, ou foi uma... Você saiu da linha de tudo que o pessoal assim, pensava? A minha família tem muitos comerciantes, né? Tem muitos funcionários públicos, é uma família bem dividida assim nesse sentido, mas não tem nenhum advogado, que eu me lembre, não, né? Então, eu fui para essa área porque eu me interessava muito por essa questão de defesa, né? A advocacia é uma atividade de defesa, essencialmente, né?
muita gente confunde porque, vamos falar do direito penal, né? Quando você tem uma pessoa acusando lá, essa pessoa é o promotor de justiça, né? O advogado ele está sempre defendendo, né? Então eu gosto muito dessa atividade de defesa, né? Sim. Então, e muitas vezes a gente usa para nós mesmo, né? No dia a dia, né? Eu tive um acidente no escritório. O meu escritório fica num prédio de 19 andares. Eles foram fazer manutenção da caixa d'água e quando eles abriram a caixa d'água, estourou um cano dentro do meu escritório. Nossa. Esse cano lançou 5 mil litros de água para dentro do escritório, né? Tem 39 metros quadrados, e desceu para a sala de baixo, Gente. né? Gerando danos na sala de baixo. Né? E o que aconteceu? Quando da indenização, o rapaz da sala de baixo reclamou os danos materiais e os lucros cessantes, né? Que seria um valor devido, um valor decorrente da não prestação de serviço. Ele alegou que ele não tinha prestado serviço por conta do acidente, do sinistro. Então, eu tenho um contrato de seguro para cobrir essas situações, eu acionei a companhia negou o pagamento de lucros cessantes. Só que ela não fala por que ela negou, né? Ela só diz assim, ó, não tem relação com o acidente. A gente utiliza a ciência do direito para explicar para o rapaz, né? Por que que negou, por que que ele não teve lucros cessantes, né? Então, eu acho que a gente acaba utilizando isso para nós também, né? Para resolver esses casos. Inclusive, a negativa foi ontem, né? Ontem que eu tive que explicar para o rapaz por que que não pagou lucros cessantes, por que não era aquilo, né? Ele ficou tranquilo, mas eu acho que todo mundo que tem uma empresa teria que ter um advogado para orientar, porque às vezes você deixa de consultar um advogado e você acaba tendo que lidar com um prejuízo muito grande, porque você deixou de fazer alguma coisa no momento certo. Hoje as pessoas, elas acabam assim, todo mundo acha que a internet tem tudo. Então, automaticamente joga ChatGPT no Google, qualquer coisa, e aí vai lá e já se acha, né, um formado. Quantos anos de estudo até ali, né, e ainda continua estudando, porque todo dia tem novas leis, todo dia tem mudanças, né, e aí automaticamente a pessoa já se acha o conhecedor, né, então... Hoje, essa questão da inteligência artificial ajuda muito, né, mas o cliente procura muito no ChatGPT e tudo mais. Só que às vezes você não sabe formular a pergunta. Sim, né? Então vem uma resposta distorcida. Mas a gente lida bem com isso, a gente tem um bom relacionamento com os clientes, então a gente consegue conversar, né? Às vezes eu até peço para o cliente, olha, se você usa o ChatGPT, faz isso, faz assim. Mesmo dá uma orientação para fazer a maneira correta, né? Você pode ter a informação, né? Mas desde que ela seja uma informação razoável, correta, né? Então mas a gente está lidando com isso, porque às vezes o cliente manda a estratégia de defesa para a gente sem Pronta! A gente ter elaborado. Ele já fala, olha, nós vamos fazer isso ou isso. É notório que aquilo ali veio de uma inteligência artificial. Sim. Mas às vezes de uma pergunta que não considerou todos os aspectos, as circunstâncias do processo e tal. Legal. Não, é conhecimento que a gente vai adquirindo também. Lu, e me fala um pouquinho você. Na família tinha ou simplesmente seguiu fora também? Fora. Assim, eu sou de família de costureiras e meu pai era, porque se aposentou, vigilante, guarda patrimonial, né? Sim. E assim, de vender, né? Algo assim, eu sou a primeira. Eu saí fora da curva legal, sim, e eu adoro. E aí você sempre começou na parte da confeitaria, começou trabalhando para alguém, ou você já começou não, vou já abrir meu negócio, já decidiu? Olha, como foi essa decisão, assim, de... Então, sobre o vender, eu sempre, em busca de uma rendazinha, assim, né, extra, quando eu estava na faculdade de artes, né, teve uma moda de cachecol lá. Aí eu tricotava cachecol e vendia na faculdade. Então, a primeira vez que eu vendi, eu tremia, gente, é sério. Mas eu vendi, vendi, sabe? E aí fiz pintura em tela, também fiz alguma coisa e vendi. E assim, é tão gostoso o ato de você... Eu sou muito assim ligada em manualidades. Eu tenho, graças a Deus, grande facilidade no fazer manual, né? Tanto de ficar bem feito como de eu gostar. E aí eu consegui passar para frente, ainda gerar uma renda, né? Porque hoje em dia é super importante. Sim. Mesmo eu dando aula, a disciplina de artes não tem muitas aulas na semana. Sim. Então,
tinha que dar uma complementada, né? E vender assim é muito gostoso. E aí na confeitaria, foi por volta de 2013, 2014, eu fiz pães de mel para o meu marido, que é professor também, colocar na cantina do colégio, que ele trabalhava para vender, né? E aí começou a vender, tudo, os professores gostaram também. E assim, aí o pessoal perguntava, você faz bolo também? Faz docinho? Né? E eu, não, eu queria, mas tinha um medinho, né? Eu tinha mais aquelas receitas caseiras, né? Da mãe, da avó, né? Enfim. E aí, peguei a primeira encomenda de docinho. Ainda aquela receita caseirinha e tal. Mas foi começando a ter uma demanda. Você não faz bolo? Eu não sei porque eu tinha mais receio com bolo, né? Mas aí fiz um bolo, mas aí eu mesma achei que precisava melhorar e comecei a ir atrás de cursos. A Chocolândia aqui no centro de Guarulhos oferecia muitos cursos na época. E aí toda semana eu estava lá na Chocolândia fazendo curso, né? E foi muito legal e fui aprimorando. E hoje em dia eu já tô assim com receitas boas de docinho e receita boa de bolo. Você tem ponto físico hoje ou é só em casa só mesmo? Em casa mesmo, em casa. E a internet, sim, divulgação, né? Sim, e aí já cheguei a um ponto, claro que a gente sempre pode melhorar, né? Mas cheguei num digamos, patamar, sei lá, que assim, tipo, tá tudo legal, tá, né? O pessoal gosta, eu faço muito gosto com ingredientes de qualidade e graças a Deus tenho uma boa freguesia. E assim, de olho, que eu também gosto muito de estudar, tal, de olho na demanda aí, das oportunidades e de 2026 na confeitaria, eu tô querendo entrar num curso de confeitaria fit. Porque assim, tá em alta, né? Tá em alta. E assim, já faz um tempo que assim, um cliente ou outro me pergunta, você tem alguma coisa saudável? Você faz alguma coisa fit? Né? Não, aqui é só açúcar mesmo, só doce, né? Então. Mas aí eu falei, caramba, né? Tá, tipo... É um público que você tem que ir atrás também, exatamente, trazer esse público para você. Mas teve um crescimento, assim, nessa exponencial. Demanda. Sim, exatamente. E aí eu vou estudar. Eu vou estudar para oferecer alguma coisa segura, de qualidade. Legal. Né? Com o público que está, assim, procurando... deixar o doce, mas assim, pro fim de semana, pra uma festinha. E durante a semana ali, qualquer coisa. Não precisa ser só fit pra você, uma pessoa que tá malhando direto, né? A gente no dia a dia também agregar isso. Eu não malho nem nada disso, mas eu acabo gostando de uma coisinha mais fit, saudável. Você vai se colocando isso no dia a dia, né? E eu tô assim, tão ansiosa já tô fazendo uns testes lá em casa. Eu mesma testo comigo mesma. Que eu até ano passado descobri uma pequena pré-diabetes, né? Então já é um processo de cuidado. Já é um processo. Né? Porque assim, eu testo tudo que eu faço, eu adoro meus doces, né? Primeiro, eu e o meu marido tem que gostar 100%. Sim, somos formigas, né? Pra depois a gente falar, não, tá legal, o pessoal vai gostar. Né? E só que aí com essa pegadinha da saúde, eu falei, não, vamos ver. E assim como eu estou nesse caso, outras pessoas podem estar também. E adaptabilidade também, né? Exatamente. Se o público está te procurando, você tem que se adaptar aí também atrás, né? Sim, totalmente. Não vou deixar os doce. Não, mas é um público que você tem que atingir, que você vai alcançar também. Sim. Né? E você, Diana, tá tendo do mesmo fluxo assim, você foi por fora? Ou dentro da sua família tinha alguém ao computador, alguém que trabalhava já na área já? Bom, eu totalmente fora. Todo mundo fora da área. Meus pais sempre, de toda a vida, né? Eles estudaram um pouco na vida, né? Tiveram 5 filhos, eu sou a mais velha de todos, né? E assim, sempre me deram apoio ao estudo, né? Então, assim, eu sempre gostei de números. Gostava das outras matérias, biologia, história, eu sempre fui curiosa, né? E assim, os números sempre me encantaram. E aí, desde a infância, né, com todo aquele apoio dos estudos, meu pai, assim, me incentivava, minha mãe, inclusive quando eu fui iniciar meus estudos, né, na infância, eu já sabia ler, né, porque minha mãe, o pouco que ela soube, né, aprendeu, ela já não passou. Então, assim, eu já cheguei na escola sabendo ler. Então, assim, eu sempre tive esse apoio. E aí, quando eu terminei o ensino médio, a gente fica meio perdido, sem saber o que fazer da vida. E aí surgiu um curso de contabilidade e eu acabei fazendo, né? E assim, eu gostei, né? Eu gosto porque tem um processo de
minucioso, né? Que a gente lida com os números. E não é só número, cálculo, né? É uma análise, né? Até porque, para se tornar contador, você tem que fazer uma formação em ciências contábeis, né? É uma ciência, né? Então, assim, a gente analisa todo o histórico da empresa. Então, assim, eu acabei me apaixonando, né? Juntei os números com a questão da curiosidade, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu gosto de analisar. E contabilidade é isso, analisar dados, né? Estudar é uma ciência que estuda a empresa, né? E para chegar no resultado. Então, assim, aquilo me encantou. Então, aí, infelizmente, eu não atuei na área quando eu fiz esse curso. Segui caminhos mais comuns, né? Trabalhando em empresa. E aí, acabou que aquele sonho, aquela vontade de atuar na área administrativa, né? Porque, querendo ou não, contabilidade é uma área administrativa, né? E aí, acabei fazendo um curso técnico de contabilidade, isso em 2006. E mesmo assim, aconteceu algumas coisas na vida do meu pai que acabou que eu tive que ajudar financeiramente dentro de casa. E meu pai ficou doente, né? Ele trabalhava como pedreiro, ele era o provedor da casa. Então, como eu estava trabalhando naquele momento, obviamente eu estava ali para ajudar o outro, né? Sim. Então, acabou que aquele sonho de fazer a faculdade acabou ficando um pouquinho de lado. E eu continuei ali trabalhando, ajudando em casa, e assim que tive uma oportunidade, eu fui fazer faculdade de fato. E aí, quando eu fui fazer a faculdade, eu já tinha uma experiência no escritório de contabilidade, que me deram a oportunidade. Então, aquilo ali me encantou mais ainda. Então, eu fiz a faculdade, antes de concluir a faculdade, eu já tirei meu CRC, né? Fiz o exame de suficiência. E aí, continuei trabalhando na área, né? Na área de contabilidade, especificamente no departamento contábil, mas ainda assim aquele sonho de empreender, né? E aí, recentemente, né, já tem pouco mais de um ano, eu abri meu escritório e estou aqui com meus clientes, muito satisfeita, querendo sim captar mais sempre, né? Ajudar os empresários, né, a gerir melhor seus negócios, chegar no lucro que, querendo ou não, para uma empresa que é comercial, é o interesse, é o foco, chegar no lucro, né? Então, assim, ao longo, né, da minha história, eu me encantei por essa parte voltada para os números e análise deles. Então, assim, eu realmente fui fora da casinha, né? Meus irmãos seguem áreas diferentes. Então, assim, eu fui a única que segui contabilidade. Eu vejo que, assim, duas áreas, principalmente aqui em determinados períodos, advocacia, o pessoal procura bastante, né? Os empresários procuram bastante, mas em certo período, principalmente período de declaração, o pessoal fica doido procurando contador aqui. Porque assim, nem todo mundo tem um contador fixo, né? Sim. Às vezes o custo de você manter um contador ali mensalmente, empresas pequenas é mais complicado mesmo. E até pessoa física mesmo. Eu tenho a minha contadora que faz a minha declaração já há anos já, e eu não largo dela, porque ela já sabe tudo. Então a gente tem aquela coisa de manter as pessoas do seu lado ali. Sim. Mas assim, eu vejo muito essa procura. Porque às vezes, ano passado eu estava não gostei dele, não me atendeu legal, e vai para... Porque queira ou não, o contador também é aquele cara que ele vai estar ali e fala assim, olha, não está certo isso, tá? Que ele é meio um orientador também. Sim, a mesma coisa que eu falo que o advogado também é. Sim. Ele é meio um orientador, não vai por esse caminho, faz por esse. Por que as empresas hoje têm? Porque assim, se ela quiser fazer um contrato errado, seguir algum segmento errado, fazer alguma coisa errada, o advogado está ali para orientar. Sim. Às vezes a gente dá uma orientação e o cliente não segue, né? Sim, mas você fez seu papel. Você fica sabendo quais seriam as consequências, né? Sim, porque você está ali para fazer a orientação. Você tem a sua confeitaria. Você tem a sua contadora. Você não tem, você tem uma aqui do lado, tá vendo? É a mesma coisa, o advogado. Poxa, eu quero dar um passo maior, quero abrir uma empresa maior. Você não vai jogar no Google, no ChatGPT. Você vai procurar um advogado para te orientar como que você deve estar seguindo. Eu vou contratar funcionários agora. Você precisa de um contador, precisa de um advogado para essas orientações. Então, tudo está ligado ali. Tá no meio, né? Como o contador também precisa do... Exatamente, né? exatamente. Porque algumas coisas a contabilidade não consegue fazer. Parte legislativa, essas questões é mais complexa. Exatamente. A parte societária, tem as leis comerciais, né? O contador não demanda toda, né, a atividade, então
precisa sim andar em parceria sempre com o É advogado. tudo ligado, né? Isso. É tudo um lado do outro. E os dois precisam de um docinho de vez em quando. Faz bem. Dá aquela acalmada, né? Doutor, a pergunta que eu vou te fazer é uma pergunta muito comum entre os empresários, tá? Qual que é o erro mais comum que um empresário hoje comete por falta de orientação jurídica? Olha, tem vários erros, né, que eu acho que o pessoal comete. A questão da gestão, quem tem uma empresa precisa de cuidar da gestão, né? Sim. Agora, o que eu vejo muito, eu atendo algumas empresas que eles fazem negócios sem observar os contratos, né? Então, por exemplo, hoje eu peguei um contrato para analisar, a empresa já me paga mensalmente, né? Eu presto uma assessoria jurídica para eles, e esse, não criticando o outro colega de jeito nenhum, mas ele tinha um contrato que foi feito por um outro advogado, e lá no contrato tinha uma obrigação que era para o meu cliente, constava uma obrigação que na verdade era para outra parte, né? Só que dizia que o meu cliente tinha que cumprir aquela obrigação, quando era a outra parte. Então estava invertida a causa, né? E aí, às vezes, quando a empresa comercializa, faz troca de mercadoria por dinheiro, ou troca de serviço por dinheiro, né? Se não tiver muito bem... Se o contrato não estiver muito bem feito, na hora do inadimplemento, né, quando uma parte deixa de cumprir a obrigação, aí o empresário fica com prejuízo, fica na mão, né? Então é muito importante verificar qual vai ser a relação que você vai querer colocar ali no contrato, Sim. o que você quer que aconteça para o futuro também, né? Então, cláusulas de multa são muito importantes, que sejam bem estabelecidas, porque senão você faz um investimento vultuoso e depois a outra parte rompe o contrato. E cláusulas abertas, aquelas que você consegue achar, que às vezes você olha uma cláusula, ela deixa uma ponta, né? Essa parte societária também, né? Eu já vi muito, você tem dois sócios que se dão muito bem, mas um morre, né? E aí o herdeiro desse um que morreu vem para dentro da empresa porque o contrato não tinha previsão nenhuma, né? Sobre aquela situação. Só que esses dois sócios tinham uma afinidade para trabalhar junto. Mas o herdeiro que vem para cá não tem habilidade nenhuma para tocar aquela empresa e tudo mais, né? E aí esse sócio que ficou vai ter que arrumar um dinheiro urgente para comprar parte do outro. Então, senão, tem algumas coisas, algumas estruturas que têm que ser montadas, né? Que têm que ser vistas antes que a coisa aconteça. Porque depois que acontece, você gasta uma fortuna e às vezes fica com alguém do seu lado ali que você não desejava, né? Então, ela falou da parte societária, é mais ou menos isso, né? Você cuidar. A maioria no Brasil, a gente vai fazendo as coisas, né? Vai fazendo sem nenhuma previsão do que possa dar errado. E aí, quando o problema surge por falta de orientação, alguns empresários têm fortes dores de cabeça, né? Para resolver o problema e até gastando dinheiro com isso, né? Dinheiro que não tinha em caixa e tal. Tá, eu conheço de direito, assim, pouquíssimos dos contatos que a gente tem, mas assim, dentro do escritório, do seu escritório hoje, tem alguma coisa que você represente mais? O que você representa hoje? O que você, não sei se é a forma correta de falar também, o que você faz mais hoje no escritório? Saúde, trabalhista, qual que é? A gente trabalha com direito civil e empresarial. Tá. Mas tem outros advogados que trabalham com direito tributário, né? Só direito trabalhista ou só direito de família, né? Então, o direito civil a gente trabalha com muitas ações contra planos de saúde, né? Medicamentos de alto custo, então às vezes a companhia nega uma cirurgia ortopédica, que é muito comum, né? Ou home care, né? Medicamentos de alto custo, a gente tem ações contra o SUS, contra o Estado e contra o município, né? Requerendo esses medicamentos, ou eventualmente um tratamento de câncer que está sendo negado, né? Então a gente trabalha muito com essas discussões, né? Compra e venda de imóvel, né? Os clientes nos procuram, olha, eu estou comprando um imóvel de 3 milhões, como está acontecendo essa semana, por exemplo. Comprando um imóvel de 3 milhões, eu preciso entender o contrato, né? A outra parte é super qualificada, a imobiliária na região do Paraíso aqui, em São Paulo, super qualificado, advogado que me contratou, um contrato muito bem escrito, mas tinham cláusulas, porque assim, quando você escreve um contrato, você tende a puxar as coisas mais para o seu lado. Sim. Né? Como o cliente me contratou, eu disse, olha, está faltando isso, isso e isso. A gente refez algumas cláusulas, a outra parte analisou, agora está com a compradora, né? Aliás, desculpa, está com a advogada da vendedora, o contrato que vai sugerir cláusulas também.
Como a compra envolve um valor muito alto, 3 milhões de reais, então as partes têm que ter um certo cuidado, né? Porque Sim. não é fácil você juntar esse dinheiro para comprar um imóvel. Então, esse é um dos exemplos do que a gente faz no escritório, né? Agora, o direito civil abrange todas as relações entre particulares, né? Quando você está entrando com ação contra o Estado, aí envolve direito administrativo, por exemplo, né? Então, é isso que a gente faz. Então, outras ações, por exemplo, tem um advogado que é criminalista no escritório, então, dependendo do que acontecer, a gente até faz, né? Hoje, quantos advogados tem dentro do escritório? Hoje? São 15 advogados. Nossa, tem bastante. Então, é uma equipe que para atender empresas, né? Condomínios. Então, a equipe é grande, mas o pessoal super competente. Tem advogados que são mestres em direito pela PUC, né? Caramba, então, a gente procura deixar os clientes seguros, né, dos negócios que estão fazendo, né? Isso eu acho que é importante, a proteção do patrimônio do cliente. Eu acho que é aí que está a seriedade do nosso trabalho, porque a gente não trabalha com dinheiro nosso, mas com dinheiro do terceiro. E se der alguma coisa de errado, ele eventualmente pode querer responsabilizar o advogado de alguma forma. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o pessoal é dinheiro de economia, né? Sim. Um apartamento de 3 milhões economizou durante anos. Não, com certeza, é muito dinheiro. Tem que tomar muito cuidado. E há quanto tempo o escritório está aqui em Guarulhos? O meu escritório fica no Tatuapé. Ah, no Tatuapé? No Tatuapé. Perto também, né? Eu comecei a trabalhar, meu pai sempre trabalhou em Guarulhos, então eu tenho uma afinidade muito grande por Guarulhos. Né? Olha que legal. A gente começou trabalhando aqui, né? Meu pai tem um caminhão, é caminhoneiro, minha mãe nunca trabalhou. Então, por isso que eu falei, né, que eu comecei do zero e tal. Que legal. Mas eu tenho uma afinidade por Guarulhos por esse motivo, porque meu pai, a gente começou trabalhando aqui muito cedo, né? E eu procurei a Associação de Comercial de Guarulhos de propósito, porque tem muitas empresas aqui nessa região, então sim, se aproximar, né, do público. É uma coisa que interessa bastante para nós, né? Que legal. Mas o meu escritório mesmo fica no Tatuapé. Ah, que legal. Lu, agora vamos um pouquinho para você. Como que você equilibra hoje a sua produção artesanal, né, com o crescimento do seu negócio? Olha, eu dava aula, como eu falei, né, eu dava aula de arte, cheguei a dar em 2 colégios e conciliava com os doces também. Só que eu fui desligada de um colégio, acho que foi em 2023, e depois de um outro colégio eu saí, em 2024, né? E por enquanto está tudo tranquilo, porque eu estou só com a confeitaria, estou gostando muito de poder me dedicar 100% à confeitaria. E assim, se aparecer aulas, em 2024 eu dei aula no SEMEAR aqui da prefeitura. Eu não sou concursada, mas é o contrato, né? Contrato, né? E eu dei aula de pintura em tela, artesanato em miçanga. E era um outro público. Eu, que até então estava acostumada com crianças e pré-adolescentes, né, adolescentes, me vi dando aula para o público adulto. E foi muito gostoso, né? Foi uma delícia, né? E conciliava com a confeitaria, só que eu também não podia pegar tanta encomenda, porque às vezes, tipo, eu dava aula na quinta-feira, tinha uma encomenda na quinta-feira, né? Aquela correria para aprontar tudo para ir trabalhar à tarde, né? E aí, só que então, o contrato, né, como era o contrato, findou, mudou o prefeito, né, ainda não se ajeitaram lá. E eu tô só com a confeitaria, tô investindo para captar mais clientes, tudo, né? E assim, se eu puder ficar só com a confeitaria, eu vou gostar. Então, assim, por enquanto, né, forçosamente, mas enfim, né, Deus é que sabe das coisas, né? Tô só com a confeitaria e tô bem e viso o crescimento mesmo para eu poder ficar de boa fazendo meus docinhos. É que nem você falou, o projeto desse ano agora é fazer o curso da confeitaria Fit e investir nessa parte, né? Sempre investindo, né? Ah, legal. Lu, para você agora. Não, perdão, Diana. Quando o empresário, ele entende que ele realmente precisa de um contador? Bom, infelizmente... Isso eu falo assim, porque assim, o grande ele já sabe. Agora, o pequeno, o que está começando, como que ele... Infelizmente, procuram um contador quando estão numa situação um pouco complicada. Por exemplo, finalizou agora o mês de janeiro,
período do qual a gente tem a possibilidade de voltar a um regime tributário, no caso Simples Nacional. Então, assim, às vezes o empresário teve assim, uma certa dificuldade ao longo do ano, deixou de cumprir, né, suas obrigações em relação aos impostos. Então, assim, acaba quando chega no final do ano, o governo acaba, né, escolhendo esses empresários que estão inadimplentes e acaba tirando do regime tributário do Simples Nacional. Então, quando começa de um ano para o outro, janeiro, é aquela correria, né? E como que a gente vai fazer? Porque tem a questão da emissão de nota, né? E tem a ver com o regime tributário. Então, se você era um regime e passou para outro, então tem que... Então, aí tem a oportunidade, no prazo de 30 dias, para você retornar ao que você era ou assumir um outro regime tributário, às vezes mais oneroso para a empresa. Então, assim, a gente, infelizmente, nesse período é o período que a gente é mais procurado, né? Para resolver essas questões que estão pendentes, né? Graças a Deus, a gente, com um certo tempo, a gente consegue atender, né? Direitinho, voltar para o regime que estava, fazer os parcelamentos e tudo mais. O MEI também, né? Microempreendedor individual também é uma figura bem próxima do CNPJ, CPF, entendeu? Então, assim, a gente é bastante procurado nesse período, né? Então, assim, infelizmente, o contador é procurado quando está sentindo alguma dor, né? Uma dor financeira ou uma dor causada por esses trâmites, né? Então, assim, contador, a gente está sempre à disposição para estar resolvendo essas situações, né? Porque para a gente é bem comum, então a gente lida muito com isso. Então, assim, infelizmente, a gente é procurado nesses momentos. Agora, em 2026, tem a reforma... Eu ia falar isso agora para você, como que está com essa nova lei, com essas mudanças que está tendo, como que está essa procura para você agora? Isso, está bastante, assim, inicialmente houve algumas procuras referentes, porque em relação à emissão de nota, né, teve uma modificação aí no campo do IBS-CBS, que tem que ser destacado, né. A princípio, não vai descontar, é só mesmo um destaque do IBS-CBS na nota, o código, né, do serviço, né, os códigos dos NCMs e tudo mais, mas assim, 2027 vai ser um ano de prática. Afeta também na área do direito também essa mudança, né? Sim, com certeza, né? Você fez a pergunta para ela, né, enquanto a empresa procura um contador, eu não consigo imaginar uma empresa sem contabilidade, né? Não consigo, tenho empresa há muito tempo. Não escritório de contabilidade, não escritório de advocacia, mas eu tenho uma outra atividade. Né? Mas nunca imaginei uma empresa sem contador. Nunca imaginei. Eu sempre tive contador. Tenho 2, inclusive, né? Um para advocacia e outro para outra empresa. Mas não consigo imaginar uma empresa sem contabilidade, né? Porque... desde o pequenino, MEI principalmente, quando está começando, às vezes está começando dentro de casa, abriu o MEI. Eu não preciso, né, do contador. Você tem obrigações tributárias, que são as obrigações principais, Sim. né? Mas assim, você precisa cumprir essas obrigações para você seguir com a sua atividade, né? Então, por isso eu não consigo imaginar uma empresa que não tem um contador, né? Eu acho que a importância do contador é muito grande. Né? Diferente da quantidade, do porte, você tem que ter, pela segurança, para você não fazer nada. Eu falo em termos assim, até eu, na questão de declaração, você fazer uma declaração, fazer alguma coisa errada, e lá na frente você sentir o peso disso, às vezes uma coisa que você não fez por mal e fez errado, isso pode pesar. Pessoa física ou jurídica pode pesar. Eu acho que para o empresário acaba pesando um pouco mais. Sim. Então, essa necessidade, não é necessidade, é você ter. Da mesma maneira que você abriu uma empresa, você abriu o seu CNPJ, você tem que ter, eu acho que ambos. O advogado e o contador ali para amparar. Que você não tenha ele, assim, todos os dias do seu lado, mas você tem que ter uma pessoa de confiança para estar te orientando. Sim. Inclusive, assim, uma recomendação, né? Os empresários. A grande maioria tem o seu contador, né? Mas, infelizmente, só procura nessa hora, né? Na hora da dor. Sim. Mas, assim, é importante, numa tomada de decisão, você consultar um contador, ou dependendo da situação, até mesmo um advogado. Porque antecede uma ação, né? Então, antes de você tomar uma ação, você sempre procurar se consultar, se é possível, quais as possibilidades naquela ação que você vai tomar, que vai impactar na empresa. Porque, às vezes, a gente só fica sabendo depois que já aconteceu. E aí, a gente que tem que fazer, tem que remediar.
Então, assim, eu recomendo sempre consultar antes, né? Então, assim, uma coisa assim muito comum que, infelizmente, né, agora com a reforma tributária, isso vai ficar muito, como que eu posso dizer, complicado continuar fazendo, é misturar a pessoa física com a jurídica, né? Então, Sim. assim, isso é uma coisa comum e que nós, contadores, a gente sempre orienta o empresário, porque, com certeza, daqui para frente isso vai ficar muito... Pesa mais. Tem empresário que ele junta tudo ali, ele não separa a pessoa física dele da empresa, é tudo ali dentro, né? Tipo Tudo. assim, imagina eu, né, que a confeitaria na cozinha de casa. Exatamente. Né? Mas mais ou menos ela está com um exemplo disso. Ela tem que separar os dois lados, Tem né? que separar. Então, ela tendo esse apoio, tenho certeza que você tem o seu contador, tudo, sim. ele vai te orientar a separar. Sua pessoa física é aqui, o seu CNPJ é aqui, sua empresa é aqui. Entendeu? Você tem que saber equilibrar, até ter os seus fundos ali para não quebrar, porque hoje muita empresa acaba pensando que é brincadeira, não é brincadeira, tá tudo certo, e quando você vai ver, tá no negativo e tá fechando as portas. Sim. E às vezes o resultado que tem no final, né, da apuração não é o real da empresa, né? Exatamente. Às vezes o empresário está ali seguindo, acreditando que está tendo lucro, mas na verdade não está tendo lucro. Então, assim, é importante fazer essa separação, né, para ter vamos dizer assim, o real, né, o que realmente está acontecendo no negócio dele, né? É interessante tirar o seu prolabore, né? Para Sim. justamente ter o seu ser remunerado, né? Uhum. Mas, assim, separar mesmo as questões de despesas pessoais e jurídica, que com certeza o resultado vai ser satisfatório. Que ótimo. Lu, deixa eu te perguntar, dentro desse período que você está, começou há um bom tempo você está aí, e agora está focada mais dentro da confeitaria, teve algum momento desses que você parou e falou assim, não, vou desistir? Olha, desistir, eu acho que eu não pensei assim, assim, vou parar com tudo, assim. Não, mas às vezes dá um desânimo, sabe? Assim, tipo, tem tipo quinzenas, meses que tipo parece que trava. Aí você tipo, e aí, né? Então assim, desistir não, mas que dá um, tipo, o que eu tô fazendo de errado, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que lançar, já começa a fervilhar na cabeça, tipo, que atitudes tomar pra reverter aquilo. Mas às vezes, tipo assim, dá um desânimo, sim. Dá um desânimo, a gente, socorro, o que tá acontecendo? E o senhor, doutor, desse tempo de carreira que o senhor já está? Olha, a gente passa o tempo inteiro resolvendo o problema dos outros. Sim. Né? A verdade é essa. Tem hora que a gente pensa, né? O que eu estou fazendo? Mas eu também nunca pensei em desistir, não. Tem as dificuldades, tem dia que você não está muito legal, né? Mas acho que pensar em desistir, não. A gente tem assim, muita vontade de trabalhar, muita disposição, né? Os clientes percebem isso. E eu acho que isso fez com que a gente pudesse ter uma boa carteira de cliente, porque às vezes o cliente fala, Leandro, olha, eu quero assinar um contrato, mas eu quero que você esteja comigo. Eu quero que você esteja presente. Essa semana aconteceu isso. Eu falei, tudo bem, eu vou, não tem problema, né? Num dia que eu podia, não tinha compromisso. E aí os clientes acho que gostam muito disso, né? De ter aquele apoio. O meu advogado vem, né? Só assino com ele aqui e tal. Então acho que isso é bem bacana. Mas tem as dificuldades do dia a dia, né? É esse relacionamento, eu acho que cada um no seu segmento aqui acaba criando uma relação com o cliente, né? A gente tem uma ação em Recife que a companhia de seguro negou a cirurgia ortopédica do cliente, né? E eu senti que o cliente estava muito preocupado, muito agoniado e tal. E eu liguei para ele 2 dias antes do Natal. Eu sabia que não ia resolver, né? Porque todo mundo estava de férias, o médico, tudo. Mas eu disse para ele, você quer que eu vá para Recife resolver junto com você o problema? Eu vou, né? Porque tinha um problema envolvendo o hospital, o médico e tudo mais. E aí ele falou, olha, mas não vai resolver, né? Porque está todo mundo em recesso e tal. Eu falei, sim, não vai resolver, mas eu queria me colocar à disposição. Sim. Porque eu sei que você está sofrendo muito, né? Então acho que isso acaba sendo um ponto positivo para nós. Com certeza. Minha mulher tentou impedir de todo jeito, né? Falou, não, passagem muito cara. Final de ano ainda, né? Ficar fora de casa no final do ano é horrível. Mas assim, eu quis dizer para o cliente assim, olha, da minha parte, se precisar, Tô do seu lado. Eu saio de São Paulo, vou para Recife, não tem problema nenhum. Eles gostam muito disso. É para você mostrar, aqui dentro da associação eu cuido da parte da telefonia, né? E eu tenho clientes que eles já estão utilizando o serviço há
desde 2014, 2016. Eu já venho dessa parte, então tenho 9 anos já cuidando dessa parte da telefonia. Eu tenho clientes que hoje, às vezes, ele só quer desabafar. Sim. Ele liga, ele está nervoso, só que eu estou escutando. Tenho clientes que acabam se tornando amigos. E essa relacionamento que você tem com seus clientes, que você tem acaba gerando isso, porque assim, em vez de ele procurar outra pessoa, ele sabe que às vezes de repente não vai dar certo, mas ele vai te chamar porque você está ali apoiando ele. A mesma coisa, a pessoa fala, contador é frio, é aquela coisa machista, mas não é. Aquele relacionamento que você mantém faz ele voltar depois atrás de você. A mesma coisa, é o relacionamento que ele tem com o seu cliente, de repente seu cliente de lá, outra pessoa procura e fala, não, procura ele, porque ele é uma pessoa que vai estar apoiando. Mesma coisa, eu fiz o bolo com você, olha, procura a Lu, porque ela tem um atendimento diferenciado. Eu acho que é isso que também traz. Não é questão só valor, porque muito hoje é pegada a questão de valor, né? Sim. Quanto que o senhor está cobrando? Quanto que é o valor que você cobra? Qual o valor que você cobra? Não é valor. Eu acho que a questão do relacionamento, o que você está disponibilizando do seu tempo para ofertar. Ele ia sair daqui para ir para Recife. No final do ano. E sabendo que não ia dar nada certo, né? Mas ele ia disponibilizar o tempo dele para o cliente, né? É uma questão de apoio, né? Exatamente. Então, eu acho que isso que faz a diferença para os clientes. Por isso que está tanto tempo. Você também já tem anos trabalhando, mas o seu relacionamento com os seus clientes, você também tem um relacionamento. Então, isso vai elevando e trazendo experiência para vocês estarem nessa estrada, né? É nome, atenção. E chega uma hora que as pessoas falam, não, o doutor Leandro está ali, vou procurar ele. Não, a Lu está ali, a Diana está ali. Essa é a proposta, entendeu? Então, hoje, o programa também é para trazer, mostrar que, assim, você não é só um advogado, não é só o doutor, mas tem um lado humano. Sim. Né? Tem aquela Como coisa. A gente trabalha com prestação de serviço, né? A contadora, né? E você também trabalha com produto, mas tudo tem um valor dentro daquilo, né? Assim, então, muito difícil, às vezes, precificar. Exatamente. Né? Porque, às vezes, o cliente te enxerga com um valor e você acha que o seu valor é menor ou é maior. Então, é bem difícil. Mas, hoje em dia, acho que você tem que construir uma imagem, né? Uma reputação. A reputação, ela tem um valor, né? Se você manchar a sua reputação associando o seu nome a algumas pessoas. Sim, ou exatamente. Isso, alguns advogados experientes me ensinaram muito. Leandro, olha, principalmente, eu não faço área criminal, por exemplo, né? Mas se um cliente meu estiver dirigindo e ele matar no trânsito alguém, aí a gente tem que atender. Sim. Né? E esse advogado que é criminalista, amigo nosso, disse, olha, Leandro, toma muito cuidado para você não associar o nosso nome a organização criminosa. Tudo isso, né? A gente não quer isso, né? Então, eu acho que a reputação é um ativo que hoje em dia você constrói e se você manchar a sua reputação, seu trabalho acaba perdendo valor. Eu acho que a Lu, nesse sentido de precificação, precificar o seu produto, entende muito, porque sempre tem aquela pessoa, você não consegue fazer a tanto? Mas fulano de tal me cobrou tanto. Ou pensa assim, mas esse valor, mas não é só farinha, açúcar, ovos e mistura tudo e coloca no forno. Exatamente. E o tempo, o tanto que eu estudei, o fazer ali, a atenção com a escolha de ingredientes, tudo. Não é só misturar tudo na vasilha e colocar no forno que já sai lá confeitado, pronto. Exatamente. Né? Realmente essa parte mesmo do valor, né, do trabalho da gente, é complicado, assim, de algumas pessoas assimilarem. É as horas que você perde, que você sai que você não está com a família, é o fato de você, às vezes, um final de semana que você está ali estudando para fazer aquilo ali, que você perdeu o seu final de semana inteirinho para fazer aquilo ali. Por quê? Porque é para aplicar para o cliente, é para investir no cliente, é para mostrar para o cliente que você está ali apto para poder fazer esse atendimento, né? Então, todas as partes. O doutor estuda até hoje, tenho certeza que assim, tem um curso de nova legislação, vocês tiveram que estudar toda essa parte para poder entender como vai ser essa reforma, você com curso, então tudo a gente tem que, todos os dias, estar agregando conhecimento para poder passar para o cliente, para um cliente vir fazer uma pergunta para o senhor ou para você, e você não souber. Todo dia uma norma, exatamente. Para uma área diferente, sempre está saindo uma coisa diferente na área voltada para tributos. Né? Tributário, uma forma diferente de Nos últimos períodos a gente tem ouvido falar bastante, né? Sim. Que é as mudanças, né? Que vai ser assim, depois muda para cá desse jeito. Várias mudanças. Você vê às vezes de manhã tá um jeito, à tarde já tá
com uma alteração. Já está uma norma informando que a partir do dia tal já vai ser diferente. E daqui para os próximos anos vai ser assim. Tendência, né? Mas depois eu acredito que vai ficar... As pessoas vão se adaptando também, né? A adaptação também dos empresários, as pessoas acabam entrando. É que o choque, eu acho que é o choque principal da implementação. Quando você vai implementar uma coisa que é nova ou que era de um jeito e foi alterada. Depois disso, as pessoas começam a entender e a caminhar da maneira mais correta, né? Aproveitando, hoje, para você, qual que é um hábito indispensável da sua rotina do dia a dia para manter você focada no seu trabalho? Bom, um hábito eu sou adepta à agenda. Então, assim, tudo na agenda. Isso é um hábito que eu tenho. Porque, assim, sem agenda parece que eu não sou ninguém. Não sou ninguém. Então, assim, que seja agenda no celular ou agenda física. Mas eu ainda sou adepta à física. Então, eu levanto de manhã, a primeira coisa que eu faço é olhar a agenda. Do papel, também gostou do papel. Eu gosto do papel. Então, assim, eu mesmo tendo papel, eu ainda uso a agenda do celular. Porque ela me lembra de tempos em tempos, né? Às vezes eu coloco tal hora eu vou fazer isso, tal hora eu vou fazer aquilo. Então, a agenda é crucial para mim, né? A gente também não pode confiar 100% na memória, né? Sim, não, concordo. Então, a agenda para mim é uma coisa assim, né? Depois da agenda, é claro, em questão de trabalho, né? Você atuar, né? Seguindo a agenda. E é claro, né? Aquilo que você não conseguiu fazer hoje, você marca para frente e assim vai indo. Vai indo. Porque assim você consegue seguir direitinho tudo que é programado, né? Do dia a dia. Lu, deixa eu te perguntar, que tipo de conexão você acredita que você vai sair daqui da Sé para você? Eu acho que, assim, até esqueci de agradecer no começo, né, o convite, muito legal estar aqui com vocês hoje, gente, né, a gente, né, conhecer vocês, Gi, né, e os dois colegas aqui, e eu acho que, assim, um podcast, assim, uma conversa, assim, traz autoridade, né? Sim. Pra gente, como você falou, quem assistir vai ver quem é a Lu, quem tá por trás da Lu Guta Confeitaria. É a Luciana Augusta, né? Assim, que legal conhecer o que ela falou, a história dela, enfim, e eu né, tô torcendo para ter bastante conexões aí. Que maravilha. Doutor, qual que é o conselho que o senhor daria hoje para quem ainda não participa de uma associação de empresários hoje, de advogados, que está dentro de uma associação que pode estar ajudando a empreender? Olha, hoje nós vemos, a gente vê algumas pessoas investindo muito dinheiro em relacionamento, né? Você vê algumas pessoas vendendo cursos que vão acontecer em Maresias, cobrando 60, 80 mil reais por um encontro, né? Isso está acontecendo muito, né? Então, eu acho que a associação comercial é um lugar de troca de ideias, né? Aqui tem um grupo só de advogados, tem um grupo só de contadores, né? Então, eu acho que é muito importante você, pelo menos para nós, como eu trabalho com direito empresarial, direito societário e tal, é muito importante estar próximos de empresários, né? Então, foi na associação comercial que eu encontrei essa oportunidade de lidar com esse público, que é um público que nos interessa para o nosso escritório, né? Então, eu achei muito importante o número de associados que vocês têm a qualidade das empresas que aqui estão, né? Então, eu acho que hoje tem que fazer isso, né? Tem que aproveitar a internet para se impulsionar e tal. Eu acho que isso é muito importante, por isso que os convites que eu tive aqui da associação para participar do podcast, eu aceitei e até tirei outras coisas da agenda para poder estar aqui, né? Como ela falou, essa questão de remanejar a agenda. Mas eu acho muito importante o investimento em internet, né? Sim. O investimento na imagem e em relacionamentos, né? Acho que aqui a associação comercial é um lugar, um ambiente muito favorável para nós que somos advogados, contadores, né? Para quem quer fazer comércio, como a Lu, né? Então é muito importante. Eu acho que é valioso esse momento. Não importa o segmento, né? Mas estar dentro de um grupo que às vezes você não gere nenhum negócio, mas gerar relacionamento, e isso acaba trazendo, né? Sim, sim. Jimmy, fala uma coisa, uma dica prática para quem está começando a empreender. Bom,
Inicialmente, quem está começando a empreender, eu sugiro buscar um contador, né? Para ter orientações práticas no seu negócio, né? Traçar um perfil da empresa, né? Buscar, o contador ali vai estar auxiliando como ele vai, o perfil da empresa, ao que ele pretende chegar, onde pretende chegar, né? Com a empresa, né? Então, assim, para poder abrir uma empresa, você tem que traçar o perfil, né? Da empresa, como que vai começar, qual é a meta, né? Então, assim, tem que ter esse perfil para poder dar o passo inicial, que é abrir a empresa. Não é né? só acordar e falar, vou abrir uma empresa hoje, né? Não tem como, né? Você tem que saber como que vai enquadrar a empresa, né? Qual regime ela vai se enquadrar, entendeu? Se é possível, né? Porque tem algumas atividades que podem um tipo de regime, né? Outras não. Então, assim, inicialmente procura sempre um contador, né? E aqui estou eu, né? Pode me procurar, né? Então, assim, para ter essa orientação, porque vai seguir no caminho certo, com o pé direito. Tá, né? aproveitando que já falou isso, aqui estou, eu deixo seus Aqui contatos, estou. né? A gente está quase finalizando. Instagram, WhatsApp, telefones de contato, se tiver o site, pode passar suas redes para os nossos associados, para quem está assistindo a gente. Bom, eu tenho 2 Instagram, né? O Instagram da empresa, que é DN Duarte Assessoria Contábil. O meu pessoal, Diane Duarte Contadora, né? Também tem o WhatsApp do escritório, né? Que é DDD 11 89082986. E aí é só me chamar que a gente está pronto para estar auxiliando os empresários. Maravilha. Lu, passa seus contatos, suas redes sociais. Perfeito. Então, né, a Lu Guta Confeitaria é especialista em bolos e docinhos festivos, né? Tanto sabores tradicionais, de bolos, né? E docinhos também, os tradicionais, como brigadeiro, beijinho. E brigadeiros que eu desenvolvi aí uns sabores, tipo brigadeiro de pudim, brigadeiro de churros, né? Quem quiser Ela já trouxe aqui uns, ó. Diferente. Pra mostrar aqui, ó, ela já trouxe uns aqui pra gente. Bolinho no pote. Que de vez em quando eu ativo o delivery, né? Mas também qualquer coisa é só me contatar através das redes sociais, então, né? O Instagram é Lu_Guta_Confeitaria e o WhatsApp é 11 99125 4994. Maravilha. Doutor, como que o pessoal pode procurar contatar o senhor? Olha, eu vou deixar aqui o meu Instagram, porque aí vocês podem procurar e ver um pouco do trabalho que a gente desenvolve. O meu Instagram é Leandro_M Xavier. Xavier com X, né? Então, Leandro_M Xavier. Quem precisar pode me chamar pelo Instagram. E aí a gente, né, faz contato, passa contato de WhatsApp e tudo mais. Leandro_M Xavier. Quem já está assistindo já segue todo mundo já, porque aí conhece um pouquinho da história também. Às vezes não está precisando, mas está seguindo, vai tirando dúvida. Às vezes uma coisa que ele está postando, uma dica que está colocando lá dentro do Instagram vai fazer a diferença. Gente, a gente já está chegando ao final do nosso programa. Quero agradecer muito vocês pela oportunidade de conhecer vocês também, de vocês apresentarem um pouquinho da história de vocês aqui, do escritório, da confeitaria, da contabilidade, tá? Passar um pouco do que vocês, da onde vocês começaram, aonde vocês estão e, lógico, aonde vocês querem chegar também com tudo isso, tá? A proposta da associação Inteiro Associado e Foco é isso, mostrar para vocês fazer essa união de 3 segmentos totalmente diferentes, mas que pode gerar alguma coisa, que pode gerar um relacionamento, uma troca de conhecimento, de informação. Se não fechar negócio não tem problema, mas gera, a nossa proposta é essa. A proposta da associação é gerar relacionamento, gerar network para os nossos associados. Para você que ainda não é associado, entre em contato com a gente, vem conhecer um pouquinho da associação, porque a próxima semana, de repente, é onde vocês que podem estar aqui trocando essa experiência com a gente também. Agradeço novamente a participação de vocês. Eu que agradeço. Agradeço muito também. Muito bom. Tá bom? E chega ao fim hoje mais um Associado em Foco. Até a próxima.